Dormi com um antigo amor durante uma viagem a trabalho e meu marido não tem ideia. Conheci o D na sexta série, exatamente na aula de ciências. Não éramos realmente amigos nos primeiros anos em que nos conhecemos. Começamos a conversar mais por volta dos 13 e 14 anos e imediatamente nos demos bem. Tínhamos um interesse compartilhado por um hobby específico, e uma vez que nos aproximamos por causa disso, tudo mais se desenrolou. Começamos a desenvolver sentimentos um pelo outro, mas devido à minha imaturidade na época, nunca concordei oficialmente em namorar. Vou poupar os detalhes, mas infelizmente tivemos uma separação muito dolorosa, e quando o ensino médio começou, não estávamos mais falando. Eventualmente, reconectamos, mas isso foi seguido por várias idas e vindas entre sermos inseparáveis e não termos contato. Sempre estava enraizado na incapacidade de D de ser meu amigo porque ainda tinha sentimentos românticos por mim e isso tornava as coisas difíceis para ele. D se mudou para o outro lado do país pouco depois de nos formarmos no ensino médio, e qualquer contato que tivemos a partir desse momento era sempre virtual. Finalmente chegamos a um ponto em que parecia possível sermos apenas amigos. Eu entrei em um relacionamento de longo prazo, e D estava namorando outras pessoas também. Meu relacionamento de longo prazo se transformou em casamento, e estou com meu marido, M, há um total de 6 anos. Depois de alguns anos de casamento, os sentimentos por D começaram a ressurgir. Conversávamos e mandávamos mensagens o tempo todo. Havia muitas mensagens provocantes sendo enviadas. Várias vezes me vi querendo cruzar completamente a linha. D e eu nunca tínhamos estado juntos sexualmente, e me encontrava desejando cada vez mais esse tipo de encontro com ele. Acredito que ambos sabíamos que o que estávamos fazendo estava errado. Nesse ponto, era basicamente um caso de traição emocional. Portanto, cortamos o contato novamente e ficamos assim por um bom tempo. Até recentemente. Consegui um novo emprego no ano passado, onde tive várias oportunidades de viajar a trabalho. Recentemente, fui convidada a ir a Fênix para uma missão de 2 meses. Fênix é onde demora. Não o vi há 10 anos, o que parece loucura dizer em palavras. Lutei comigo mesma para não entrar em contato, mas no final não pude evitar. Surpreendi-o aparecendo em seu trabalho. Ele é dono de uma pequena cafeteria, com algumas coisas que tinha coletado ao longo dos anos e sempre quis dar a ele. Compreensivelmente, ele ficou chocado ao me ver ali em carne e osso, e posso dizer que praticamente senti a mesma coisa ao vê-lo. Não consegui realmente entender como ele se sentiu ao me ver depois de tanto tempo, mas dei a ele o nome do meu hotel e disse que estaria no restaurante às 17 horas se ele quisesse se encontrar para jantar e conversar. Ele veio e tivemos um tempo incrível conversando, relembrando, rindo. 2 horas voaram e eu não queria que acabasse. Perguntei se ele queria vir para o meu quarto de hotel por um tempo. Eu me disse que era possível apenas aproveitarmos a companhia um do outro sem ultrapassar um limite, mas, no fundo, eu queria ir um passo além. Ficamos juntos por mais algumas horas, bebendo e rindo. Eventualmente, ficamos cansados. Deitei-me para fechar os olhos por alguns segundos, e ele fez o mesmo. Nos aproximamos até estarmos basicamente de conchinha, e depois de alguns minutos deitados assim, pude sentir que ele estava ficando excitado. Eu estava tão incrivelmente excitada que realmente não consegui resistir. Virei-me e o beijei, e você pode imaginar o que aconteceu em seguida. Foi honestamente o melhor sexo da minha vida. Não consigo nem descrever como foi tê-lo dentro de mim pela primeira vez. Tudo sobre isso foi absolutamente perfeito, desde o ritmo até o ritmo, as preliminares, tudo. Suas mãos no meu corpo pareciam eletricidade. Nunca havia tido um orgasmo assim até estar com o D. A partir desse momento, nos vimos quase diariamente. Continuamos a dormir juntos e cada vez parecia tão bom, se não melhor. Claro, lá no fundo, sentia uma culpa tremenda, sabendo que estava traindo meu marido da pior maneira possível. Mas era simplesmente bom demais para parar. Mesmo escrevendo isso agora, me faz sentir de certa forma. Voltei da viagem de trabalho há 3 semanas, e meu marido não faz ideia do que aconteceu em Fênix. Sei que deveria terminar as coisas com o M, mas tenho medo de realmente fazê-lo. Construí uma vida com ele aqui, e sei que sou uma pessoa terrível e repugnante pelo que fiz. Já me pediram para voltar a Fênix para outra missão de 2 meses a partir de setembro. Tentei argumentar comigo mesma, mas no final sei que não vou conseguir resistir a ver o D novamente. Atualização: amanhã à tarde vou dizer ao meu marido que quero o divórcio. Passamos 6 anos juntos, e no início, nunca sonharia em estar com outro homem. Tudo começou no quarto, quando ele não estava disposto a ouvir minhas sugestões sobre coisas que me fariam sentir bem. Em vez disso,
ele se ofendia e agia como se soubesse melhor do que o que me daria prazer. Tentei conversar com ele sobre isso várias vezes, e todas as vezes ele ficava chateado e agia como se eu estivesse atacando a sua masculinidade. Depois de um tempo, eu simplesmente desisti por completo e continuei fingindo orgasmos para fazê-lo feliz. Quando comecei a me sentir mais como sua mãe do que sua parceira, o sexo piorou. Foram todos os clichês, ter que cuidar dele constantemente, ser a principal responsável por cozinhar e limpar, e assim por diante. Ele se tornou incrivelmente preguiçoso ao longo dos anos. Não saímos mais, não fazemos noites românticas. A única coisa que interessa a ele é ficar em casa, assistir TV ou jogar videogames. Estou bem com isso, mas também quero fazer mais às vezes. Ambos temos a sorte de ter empregos bem remunerados. Já expressei em inúmeras ocasiões que tenho sonhos fora do mundo corporativo, sonhos que têm potencial para se concretizar nos próximos anos, desde que eu continue sendo financeiramente inteligente. Embora ele tenda a ser muito preguiçoso e apático em casa, ele está muito envolvido na cultura de trabalho duro, e por causa disso, toda vez que falo sobre meus desejos e aspirações para o futuro, ele imediatamente os rejeita como sendo estúpidos. Tentei argumentar com ele sobre algumas dessas coisas ao longo dos anos, mas ele simplesmente parece não entender ou compreender como me sinto. A traição emocional começou cerca de um ano depois de começarmos a enfrentar problemas no nosso relacionamento. Eu sabia que o que estava fazendo estava errado e, eventualmente, cortei todo o contato com a pessoa com quem estava traindo. Por acaso, recentemente fui designada para um trabalho que aconteceu na mesma cidade onde estava a pessoa com quem estava tendo um caso. Nos encontramos e dormimos repetidamente um com o outro durante o período de 2 meses da minha designação. Foi literalmente o melhor sexo da minha vida. Essa pessoa era uma antiga paixão, por assim dizer, sempre tivemos uma forte conexão emocional, mas nunca funcionou realmente. Uma espécie de a pessoa certa, momento errado, entende? É alguém que eu conhecia muito antes de conhecer meu marido. Obviamente, eu deveria ter iniciado o divórcio assim que percebi que os problemas no meu casamento não seriam resolvidos. Tenho lutado com a ideia de encerrar esse relacionamento porque lembro de como era no início, completamente perfeito em todos os sentidos. Mantive a esperança de que talvez as coisas pudessem voltar ao que eram. Além disso, apesar dos problemas, construímos uma vida muito confortável juntos. Uma bela casa, carros bons, conforto financeiro, animais de estimação. Eu sei que o que fiz me torna uma pessoa terrível. Eu nunca deveria ter permitido que o caso com minha antiga paixão chegasse a esse ponto antes de encerrar meu casamento. Mas, sinceramente, eu provavelmente deveria me sentir pior do que realmente me sinto. Todas as vezes que meu marido ignorou meus sentimentos ao longo dos anos criaram uma espécie de insensibilidade em relação à forma como estou me sentindo agora em relação a toda essa situação. Já fui chamada de prostituta e vagabunda por desconhecidos na internet, eu entendo. Mas acho que é raro que situações de traição sejam realmente simples e óbvias. Não tenho certeza do que pretendo fazer após o divórcio ser finalizado. Mas já consigo sentir um grande peso sendo retirado dos meus ombros.